Olá pessoal, eu sou Wesley, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vagando Divagando e no vídeo de hoje venho trazendo mais um vídeo leve de lista de livros. Como vocês puderam ver pelo título do vídeo, hoje eu vou trazer uma listinha aqui de livros do TikTok que hypa bastante, que eles hypam bastante por lá. E que eu vou dizer aqui para vocês se eu tenho vontade ou não de ler alguns desses livros aqui dessa lista. Mas antes de eu passar para ela para vocês, eu lembro vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário, um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Agora sim, partiu para o vídeo. E assim, os meus critérios para esse vídeo não são nada específico demais, eu fui olhar os vídeos basicamente de TikTok e YouTube que falavam a lista de livros mais famosinhos e o que a galera tem lido ou não por lá. E eu não cheguei a parar para pegar a sinopse da maioria desses livros que eu trouxe para essa lista. Eu tenho um conhecimento muito por cima da maioria deles, mas eu estou julgando basicamente pela opinião popular e também pela minha vontade como leitor de ler algumas dessas obras. E a primeira delas que eu vou colocar aqui para vocês é Príncipe Cruel, que é o primeiro livro da série do Povo do Ar, alguma coisa assim, que é um livro basicamente de féricos. Se eu for falar de forma bastante resumida, e pelo que eu vejo o pessoal fala bastante, que é bem político, e ao mesmo tempo as pessoas que não gostam tanto de Príncipe Cruel falam que de política não tem nada, ou pelo menos que não é tão aprofundado assim. E no caso de O Povo do Ar, eu não tenho nenhuma vontade de ler essa série. E assim, por nenhum motivo específico, só que está bem fora mesmo do que eu costumo ler e do que eu acho que eu pararia para ler de verdade. A série do Povo do Ar não tenho por que eu julgar nada, porque tem uma outra série semelhante nessa lista, que eu até tenho alguma vontade de ler, mas mais por conta do que pode ser a minha experiência com a autora. E aí eu já trago ela logo de cara para vocês, que é a Cotar, da Sarah J. Maas. Eu ler a Cotar vai depender muito do que eu achar da minha leitura de O Trono de Vidro. Eu pretendo sim ler O Trono de Vidro completa, a série, os 6 livros e os 2 spin-offs. Eu acho que é isso, são 8 livros no total da série. Pretendo ler sim. Agora, ler a Cotar e ler Crescent City também, da Sarah J. Maas, vai depender muito da minha experiência com a série que eu acredito que seja a melhor série da autora. Eu não acho que a Cotar talvez seja melhor que Trono de Vidro, porque Trono de Vidro tem mais potencial de me agradar. E eu já estou julgando bastante aqui, mas assim, teve um ponto da minha vida que eu cheguei para mim e falei, não, eu não vou ler a Cotar, não, tá muito longe da minha zona de conforto e eu tenho quase certeza de que eu vou odiar esses livros e ainda eu acho que vai acontecer isso. Mas eu quero ler para ver o que eu posso falar para vocês sobre eles aqui, se eu vier mesmo falar, porque eu sei que o fandom de Acotar é bem engajado em criticar a galera que não gosta tanto da série. Outro livro que eu achava que também estaria muito próximo de Acotar, só que depois eu descobri que não tem nada a ver na verdade, é Prazeres Violentos, da Chloe Gong, eu acho, que é uma autora que na verdade está fazendo uma releitura de Romeu e Julieta, colocando os personagens em um contexto asiático, em outra cultura, em outras questões políticas, e parece ser um livro muito interessante. À primeira vista não era um livro que chamou a minha atenção, mas vendo algumas opiniões e vendo como a série vai se desenrolando, eu acho que a autora já lançou o segundo livro e o primeiro livro foi lançado esse ano aqui no Brasil, e me chamou muita atenção ver que é completamente diferente do que eu esperava. Então, sim, eu tenho alguma vontade de ler Prazeres Violentos, dessa listinha aqui de livros hypados no TikTok. Eu não tenho total certeza, na verdade, se Prazeres Violentos hypou muito aqui no BookTok brasileiro. Também não tenho certeza se hypou demais no gringo. Mas ainda assim eu vi com uma certa frequência, principalmente na época do lançamento. Então, em algum momento eu vou ler sim esse livro. Um outro livro, esse sim eu tenho certeza que hypou bastante aqui no Brasil, que hypou bastante no gringo e que eu tenho vontades divididas de ler, é um dos grandes sucessos da carreira da Victoria Schwab, que é A Vida Invisível de Edgar Allan, que bombou demais, a galera ama e tem pessoas que não gostam tanto assim, e eu não sei para que lado eu vou no sentido de vou ler ou não vou ler Edgar Allan. Talvez esse seja o livro que eu esteja mais incerto ou não de pegar em algum momento da minha vida. Em algumas vezes eu cheguei a quase comprar esse livro, mas é como eu falei, eu não estou totalmente certo se eu vou gostar de Ed La Rue.
Apesar da premissa parecer ser muito interessante sobre o caso da personagem principal fazer uma promessa com uma criatura do mal, um demônio, vamos dizer assim, e basicamente ela se torna esquecível para todas as pessoas que ela conhece. A partir do momento que ela vira as costas para essa pessoa, vou colocar dessa forma, não sei se é assim que acontece realmente. Ela é automaticamente esquecida e é uma premissa muito legal, mas eu vejo algumas críticas, eu vejo alguns elogios, eu fico meio balançado sem saber exatamente se eu quero ler ou não esse livro. Eu acho que tem grande chance de eu gostar, mas vou pensar mais um pouco ainda sobre ler ou não Ed La Rue. E para encerrar essa onda de livros ali de fantasia e realismo mágico, tenho também o Biblioteca da Meia-Noite. Esse livro eu não faço ideia do que esse livro realmente é. Eu vi algumas vezes algumas pessoas falando sobre ele, mas em nenhum momento eu parei para ver resenhas, vídeos do TikTok. O máximo que eu sei é que o livro bombou por lá um pouco, mas ele de vez em quando ele aparece para mim, mas eu não tenho certeza se é um livro que eu vou curtir. A galera fala muito bem, na verdade, de Biblioteca da Meia-Noite. E chama a atenção, sim, um livro estar tão hypado. Provavelmente é um dos livros mais unânimes dessa lista aqui, mais até do que Ed La Rue. É outro livro junto de Ed La Rue que eu não tenho total certeza se eu vou ler. E eu acho que também é o livro que eu menos conheço aqui em relação à sinopse. E por fim eu tenho mais dois livros aqui, é um YA e um outro de uma autora. Eu quero falar especificamente da autora aqui, falar se eu tenho vontade ou não de ler. Mas eu vou falar logo sobre The Love Hypothesis, que é a hipótese do amor, que eu acho que vai ser lançado aqui. Está em pré-venda no Brasil, inclusive. E esse livro eu tenho sim alguma vontade de ler ele. A premissa me parece ser bastante legal. A gente tem uma personagem que ela não sente nenhum tipo de atração por nenhuma pessoa e de repente ela conhece esse cara e ela se apaixona perdidamente por ele. E parece muito ser um livro bem divertido e nessa vibe que eu acho que eu tô disposto a encarar de YAs, que são esses livros que mostram algum ensinamento de alguma forma. E The Love Hypothesis parece ser exatamente esse tipo de livro. E saber que ele é um dessa lista aqui, também outro dos livros mais amados, não só pelo BookTok, eu já vi pessoas de fora do BookTok que leram esse livro e gostaram bastante dele. Isso dá um certo respaldo, vamos dizer assim, para a obra, para que ela automaticamente passe a me interessar. Então eu quero ler sim The Love Hypothesis. Talvez eu leia nos próximos meses, não sei. Sei que agora em julho que sai o lançamento do livro por aqui. E quero ver o que o restante da galera aqui no Brasil vai falar sobre a obra, mas é um livro que está bem hypado e tem tudo para agradar todo mundo. E por último, um autor que essa eu tenho zero vontade de ler, nem para saber se eu vou odiar ou amar ela. E não é nem questão de julgamento, na verdade, só que os livros dela não chamam a minha atenção e as opiniões estão divididas também sobre a obra e as problemáticas que muitos apontam sobre ela não me dão nenhuma vontade de conhecer os livros da Colleen Hoover, autora famosíssima, mas que coloca algumas questões problemáticas para algumas pessoas. Ela romantiza certas questões nos livros delas, para outras ela é genial por fazer esse desenvolvimento de personagens e tantos livros assim que afeta tantas pessoas ao mesmo tempo. Mas a Colleen Hoover realmente não tenho nenhuma vontade de conhecer. Houve uma época na minha vida, ainda nos primeiros livros que a autora lançou por aqui no Brasil, na época que a Record estava começando a lançar as obras dela, eu ainda tinha uma certa vontade, mas hoje em dia não tenho mais. A Colleen Hoover, muito por essas questões mesmo, das problemáticas da obra dela em geral, não consegue mesmo fazer com que eu sinta alguma vontade de ler os livros dela. E são esses livros aqui dessa lista, uma listinha bem rápida, um vídeo bem rápido para vocês, mas para vocês terem ideia do que podem ou não esperar aqui no canal nos próximos meses. São leituras para vir aí pela frente, não são leituras que eu quero fazer imediatamente, mas livros como Ed La Rue, que talvez venham ou não, A Cotar provavelmente vem aí, não prometo nada, mas provavelmente vem aí, Biblioteca da Meia-Noite, e outros livros também que eu poderia falar aqui, que eu já falei outras vezes aqui no canal que eu tenho vontade de ler, como o Heartstopper, que eu sei que bomba muito no TikTok, mas eu já falei por aqui que eu tenho vontade de ler, então não quis trazer para essa lista. Mas fiquem ligados aqui no canal que a qualquer momento, qualquer um desses livros que eu falei que quero ler para vocês,
pode aparecer por aqui. E por hoje é só por esse vídeo. Eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário, um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.